Muito obrigado à equipe do Atmos por esse convite, por essa oportunidade. Um tema que eu gosto muito. E é lógico que vamos começar com uma pequena rogativa, que o nosso querido Mestre Jesus, pastor de nossa jornada, nos equilibre, nos acalme, nos inspire para que possamos absorver da melhor maneira possível o pão da vida, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Não, volta. Pronto, 25 slides, tá certo? Vamos passar rapidinho. A maioria são figurinhas para a gente tentar ilustrar o que a gente vem trazendo de reflexão, tá certo? E como é normal, a gente segue um roteiro, um pequeno roteirinho, que no dia de hoje a gente vai chamar de mapa do tesouro, né? Estamos aqui, ó, nosso coraçãozinho ali, ó, embarcado na vida material, no barquinho da vida material. E vamos seguir o itinerário até chegar lá no baú do tesouro, tá certo? Para isso, tem a luz é aqui, né? É aqui, ó. Aqui, ó, coraçãozinho. E vamos chegar no final do baú do tesouro, tá certo? Para isso, vamos seguir 3 etapas na noite de hoje. A primeira, a gente chamou de o semeador saiu a semear. Vamos falar do Evangelho de Jesus. Só uma revisão. A segunda, são chegados os tempos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também só uma revisão. E a terceira, o nosso filé mignon, nosso objetivo de hoje, que é onde estiver... Opa, desculpa, volta. Apertei o botão errado. Vamos lá. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Vamos falar do Evangelho em nós. Como é que é isso, essa sabedoria evangélica milenar, como é que podemos absorver da melhor maneira para essa e para as próximas encarnações, tá certo? Muito bem. E o nosso coraçãozinho já vai aqui, já está no primeiro tópico. Vamos abordar rapidamente o primeiro tópico. O Evangelho de Jesus. E essa imagem já é bem emblemática. Quando ele encarnou e esteve entre nós encarnado, foi semeando, foi lançando sementes, com toda a sabedoria cósmica dele e o amor que ele veio demonstrar. São as sementes, não é? Enfim. E aí, vamos partir de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir ajuda para alguém para ler para a gente. Vamos ver aqui. Pergunta 614. Meu irmão Rubens, pode ler para a gente? Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ok, a gente vai partindo de alguns pontos doutrinários que a gente já conhece. A partir daí a gente vai desdobrando umas reflexões. E a primeira que sai daqui, o primeiro coelho que sai dessa cartola é essa aqui, ó. A ideia central, existe uma lei. O Criador, ele segue um padrão, um critério, tanto na matéria quanto no espírito. Ele não faz cada dia de um jeito. Ele deu na telha, vou fazer assim. Amanhã mudei de ideia, vou fazer assado. Não, tudo tem um critério, um padrão. E a gente vai ver isso, essa ideia se repetindo ao longo da palestra. Mas vamos seguir em frente. E ainda dentro do tópico do Evangelho de Jesus, outra pergunta do Livro dos Espíritos que nós conhecemos. Vou pedir ajuda da nossa irmã Silvia. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Muito bem. Uma outra ideia central que sai dessa pergunta é que onde é que nós escrevemos as nossas leis humanas? Ou no papel, ou num livro, fica registrado em algum lugar, para a gente poder consultar. Hoje em dia tem a informática, né, PDF, tudo, até no celular a gente pode consultar. Mas tem que estar registrado em algum lugar, para a gente ter acesso à lei. Então vamos chamar que isso foi um livro. Né? Deus criou as leis, a lei de Deus, a lei natural, e registrou isso num livro, a nossa consciência. 24 horas por dia a gente tem acesso, tá certo? Mais uma ideia, que é outra pergunta que quase ninguém conhece. 625, minha irmã Heloísa, por favor. Pois não. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Justamente, quase ninguém conhece essa pergunta. E essa pergunta nos traz uma terceira ideia, que existe um mestre.
Um mestre que é um profundo conhecedor da lei de Deus, além de Deus ter um mesmo padrão, o mesmo critério, uma lei só, em qualquer dimensão da vida. Além dessa lei estar gravada num livro, que temos acesso 24 horas por dia, ele também mandou um mestre encarnar entre nós para nos ensinar e nos orientar como seguir essa lei, certo? Então, com isso, juntando essas três partes, nós temos uma lei, um livro e um mestre. E o que acontece em toda a sala de aula? Tem a galera que fica na frente, que presta atenção no professor, que anota, professor, ele destacou qualquer coisa, o aluno já sublinha e tal. E tem a galera do fundão, não tem? Eu fui muito do fundão. Até pior do que o fundão, eu ficava lá no pátio de recreio. Aí o inspetor lá, já começou a aula, vamos embora, solta, garoto. Aí eu chegava suado, pingando. O que a gente faz quando chega assim? Já está terminando a aula, inclusive. Aí a gente procura os alunos dedicados que estavam na primeira fileira. Poxa, deixa eu copiar o seu caderno. O que o professor falou? O que ele destacou como importante? O que vai cair na prova? Aí estava eu lá, sempre, muitas vezes, copiando o caderno do colega, pingando no meu caderno, né, e tudo. Mas tem sempre essa galera, que é do fundão. E quem eram os alunos atentos às aulas do mestre? Eram os apóstolos, tá certo? Que faziam as anotações, né? E que prestaram atenção nas aulas do mestre. E essas anotações viraram os evangelhos. De Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 conviveram com Jesus, Mateus e João, e 2 depois foram perguntando para Maria e outras pessoas que conviveram com ele e formaram os evangelhos. É lógico que o Novo Testamento não são apenas os 4 evangelhos. Tem também os Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. Só para a gente ter uma ideia. E essa foi uma noção geral dessas 3 ideias, lei, livro e mestre, que compõem a primeira parte. E vamos fazer um rápido pit stop para a gente se manter acordado, conectado. Estamos no 6º slide ainda. E aí eu vou pedir ajuda de um voluntário ou uma voluntária para responder essa pergunta. Mas para isso eu vou botar as opções, tá certo? Para facilitar. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Opções: letra A, Maomé, B, Buda, C, Gandhi ou D, Jesus. Mas quem ainda tiver em dúvida, a gente pede ajuda a um amigo celeste que vem nos dar uma dica. Quem arrisca? Será que é letra A? Não. Quem acha que é letra C? Não. B de bola? Não. D de dado? O pessoal tá ligado, hein? O pessoal tá ligado. Muito bom, vamos ver. É isso mesmo, tá certo? É só pra gente dar uma mexida no esqueleto. Bom, vamos para a segunda parte. Agora sim, nosso coraçãozinho vai até... Isso tudo é preparação, gente. Primeira e segunda parte. O filé mignon é a terceira. Vamos ver agora, são chegados os tempos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a imagem que vem também é emblemática. Na primeira vez, Jesus passou semeando. 2000 anos atrás. Agora vem passando a mão na plantação para ver o que é joio e o que é trigo, para separar um do outro, tá certo? Conforme ele mesmo já disse na parábola do joio e do trigo. E vamos falar então do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma pergunta também no Livro dos Espíritos. Aí eu vou pedir uma pessoa só para ler a pergunta, porque a resposta é longa e deixa comigo. Maristela, pode ler a pergunta, por favor? 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ok. Olha a pergunta de Kardec, sem receio, sem melindre. Pergunta assim, vem cá, se na 625 foi dito que Jesus é modelo e guia, então, o que mais os Espíritos vão falar? Será que os Espíritos sabem mais que Jesus? Tem alguma coisa esquisita nisso aí. Então, sem melindre, Kardec vai a fundo. E aí vamos explorar essa resposta aqui. Vamos lá. Jesus empregava a miúde, normalmente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares e as pessoas. Jesus falava para pessoas muito simples. Um ou outro sabia ler ou escrever.
pescadores, agricultores, né, pastores. A maioria não sabia nem ler nem escrever, gente. Pessoa muito simples. Então não adianta ficar usando palavra difícil. Aí ele usava o quê? Alegorias e parábolas. Aí a gente lembra o poder pedagógico de uma alegoria. Vamos lembrar uma alegoria que a gente conhece, que não tem nada a ver com o Evangelho. Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos, né? Se a gente for contar para uma criança agora, todo mundo não precisa nem ler o livro. Chega e conta naturalmente, explica, inclusive, o ensinamento moral. É uma alegoria. Aquele ensinamento moral que tem um 3º porquinho que se dedicou mais, trabalhou, fez uma casa de tijolos e ficou em segurança. Ficou bem melhor, não é? Esse é o ensinamento moral. Daí o poder pedagógico de uma alegoria. Se eu for explicar isso para uma criança, não adianta eu falar, meu filho, você tem que ter força de vontade, determinação, tal, não sei o que. A criança vai dormir na minha frente. Agora, se eu contar a historinha dos 3 porquinhos, ela pega a história, leva para o resto da vida, igual a gente sabe até hoje. Todo mundo aqui sabe a história, não precisa ficar estudando. E leva o ensinamento moral junto. Daí o poder pedagógico de uma alegoria. E foi exatamente o que Jesus usou. E aí vamos explorar agora a parte vermelha da resposta, que foi a resposta que induziu, muitas vezes, Kardec a escrever um 2º livro. Ele já tinha feito o Livro dos Espíritos. Só o Livro dos Espíritos era uma revelação em tanto. Então, de onde surgiu essa ideia de que tem que escrever um outro livro? Tem que escrever um Evangelho de acordo com o Espiritismo. De onde surgiu essa ideia? Então, olha essa resposta aqui, na parte vermelha. Faz-se mistério agora, é importante agora, que a verdade se torne inteligível, entendível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então aqui, principalmente na parte vermelha, a gente vê já aquela indução, aquela intuição da espiritualidade já mostrando, olha, tem que ter mais um livro aí. Tem que ter uma explicação das leis de Deus, conforme Jesus explicou. O Livro dos Espíritos é ótimo, mas tem que ter algo mais. E daí a gente vê também, com isso, que 2 coisas importantes. Pronto. Primeiro, o vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Está tudo alinhado. Do mesmo jeito que Jesus, quando veio e falou, não vim destruir a lei de Moisés, o Espiritismo também, quando veio, não veio contradizer nada que Jesus falou. Está tudo alinhado. E mais, a partir dessa resposta, percebemos a necessidade de um livro para explicar e detalhar os ensinos de Jesus à luz da nova revelação divina, o Espiritismo. Então, não veio contradizer nada, mas pode oferecer uma explicação melhor. 18 séculos depois, já deu tempo da humanidade amadurecer um pouco mais, né? No século XIX, pouca gente, né? Não era muita gente que era alfabetizada, mas era bem mais do que 2000 anos atrás. Não é? Muito bem, vamos seguindo em frente. Com isso, uma breve história. Então, o que fez Kardec? Em 1863, retirou-se para uma cabana de praia em Santo Andrés, Normandia. Desculpe o meu francês embromation, mas quem puder depois... Estamos tentando. E olha lá, houve a revisão do texto, ele fez a revisão do texto que já vinha elaborando para o novo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e restabelecimento da sua saúde do corpo físico, que estava um pouquinho doente. Foi sozinho. A esposa ficou em Paris. Lembra o nome da esposa dele? Amélie Boudet. Muito bem, é para a gente acordar também. Vamos lá. Então, ficou 50 dias em Santo Andrés, tá certo? E com isso, pôde organizar, né, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais, sozinho no tipo, em termos, né? Olha, então estava sempre muito bem acompanhado, tá certo? Vamos lá. E aí, a primeira edição foi publicada em 15 de abril de 1864. Vamos lembrar, em que ano foi a primeira edição do Livro dos Espíritos? 1857. Então, mais ou menos, o quê? De 57 para 64, dão 7 anos aí, né, aproximadamente, tá certo? E o primeiro nome da primeira versão foi Imitação do Evangelho. Olha lá, ó. Imitation de l'Evangile. E agora?
Tá. Francês é com a sigla. Então, como é que tá? Expectifly ou dá pra enganar? Pela nossa amizade. Aí, muito obrigado. Vamos lá. Então, e no ano de 2024 completou 160 anos, tá certo? Mas, então recebendo inclusive sugestões, até do dono da gráfica, seu Didier, sugeriu para ele mudar o nome, para não ficar imitação do evangelho, porque naquela época tinha muita perseguição religiosa. E se tivesse um nome desse, aí o pessoal ia cair em cima mesmo, imitação do evangelho e tal, e seria muito mais perseguido. Então, ele aceitou a sugestão e mudou para L'Evangile selon l'Espiritisme. Aí, olha lá, na próxima encarnação eu vou para a França para sair bacana. Tá certo, mais ou menos assim. Então, e o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? É uma explicação, um detalhamento do Evangelho do Cristo. É exatamente tirado do Evangelho. Antes do prefácio tem essa explicação. E mais, explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas situações da vida. Máximas morais. Não fala dos supostos milagres, prodígios. Multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas. Não fala sobre isso. Porque alguém aqui consegue andar sobre as águas? Alguém aqui consegue multiplicar pães e peixes? Eu também não. Mas será que a gente consegue perdoar? Aí é algo possível para nós, certo? Então é sobre isso que Kardec vem explorando, exatamente isso. E ele se dedicou a essa parte moral. E o Evangelho, além disso, vamos lá, é a obra do Pentateuco. Vamos lembrar, Pentateuco são os 5 livros básicos da doutrina. Quais são? Primeiro, livro dos Espíritos, depois, Evangelho, livro dos Médios, Céu e Inferno, e a Gênesis. Não foi exatamente nessa ordem, não. Mas não tem problema. Eu também não lembro. Sei que o primeiro foi o livro dos Espíritos. O segundo, não sei se foi o livro dos Médios ou o Evangelho. Tá certo. Mas o importante são esses 5, tá certo? Então, desses 5, desse Pentateuco, é o livro que mais caracteriza o Espiritismo como cristianismo redivivo, o que vai nas máximas morais do Cristo. O cristianismo reaceso, renovado, fortificado, fortalecido, como o Consolador prometido por Jesus, certo? Então, também são reflexões sobre as anotações dos primeiros alunos atentos. Quem foram os primeiros alunos atentos? Os apóstolos, que escreveram e anotaram tudo. Aqueles que estavam lá na primeira fileira, do professor. Só que ao longo do tempo, dos séculos, outros se dedicaram e também pegaram essas anotações e fizeram outras reflexões. E aí culminaram com essas observações sendo escritas e intuídas, inspiradas para a confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? E mais, o Evangelho segundo o Espiritismo saiu da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Por isso que fala da parte da moral de Jesus. E ainda, o prefácio. O prefácio é um caso à parte do Evangelho, porque ele é lindo. É um texto do Espírito de Verdade, que muitos, inclusive eu, acredito que seja Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto lindo, não vou ler aqui para não passar do horário da palestra, mas eu deixei aqui como uma chamada, para dar um gostinho para o pessoal chegar em casa e voltar e dar mais uma lida nesse prefácio que é maravilhoso, que é a mensagem do Espírito de Verdade, tá certo? Muito bem, quem presidiu a vinda da terceira revelação do Espiritismo do Consolador prometido, tá certo? Muito bem, olha aí, terminou a segunda parte e temos um pit stop, uma pergunta que não tem dica agora. O Kardec já está ali com o giz na mão para dar certo ou errado. Mas vamos colocar as opções, tá certo? Depois eu vou pedir alguém para responder. Ou então, todo mundo. Vamos lá. Qual a obra do Pentateuco de Kardec que mais caracteriza o Espiritismo como cristianismo redivivo? As opções difíceis, hein? Presta atenção. Vamos lá. Letra A, o Evangelho primeiro do Espiritismo. Letra B, o Evangelho segundo do Espiritismo. Letra C, o Evangelho terceiro do Espiritismo. Ou o Evangelho quarto do Espiritismo? Alguém arrisca? Essa é difícil, por isso não tem dica. A gente vai aumentando o grau de dificuldade. Tá vendo? Então, quem acha que ele está dedidado?
Quem acha que é letra A? Letra B de bola? Aê, pronto. A gente faz o suspense, já sabe, todo mundo já sabia, né? Mas tem que fazer um charme, né? Faz parte. Vamos lá, tá aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso, concluímos a segunda parte agora, vamos para o filé mignon, tá certo? Terceira parte, nosso coraçãozinho já vai chegar lá. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Uma máxima de Jesus que a gente vai aprofundar nela aos pouquinhos, tá certo? Para falar do Evangelho em nós. Como é que isso acontece? Primeiro, deixa eu virar minha página aqui da minha colinha. Uma coisa de cada vez. Então, o Evangelho é a oportunidade de imantarmos o nosso coração, o nosso sentimento aos ensinamentos do Mestre Jesus. Imantarmos, magnetizarmos, atrairmos, ligarmos, vincularmos, associarmos, fixarmos, qualquer outro desses sinônimos aí que a gente sinta que a gente vai, o nosso sentimento cada vez mais próximo dessa sabedoria evangélica, né? No Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem essa facilidade, tem essa oportunidade. Agora o que está importante também é o que vem depois, que está sublinhado, ó, nessa e nas próximas encarnações. E a gente vai chegar lá. Como é que isso funciona? O Evangelho é o coração da doutrina espírita, do Pentateuco, da Terceira Revelação. O Livro dos Espíritos é como se fosse o cérebro, a parte racional. Pergunta e resposta, né? Mas, lógico, tem sentimento ali? Tem muito. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo é puro sentimento, é pura emoção. E aí, a gente lembra um exemplo de Estevão, que está bem narrado no livro Paulo Estevão, um livro maravilhoso. Vamos só lembrar, Estevão, judeu, né, daquela sociedade hebraica, não conviveu com Jesus. Quando chegou em Jerusalém, Jesus já tinha sido crucificado. Chegou em Jerusalém, ele era do bem, acabou conhecendo a casa do caminho, Pedro e os outros apóstolos fazendo caridade para cima e para baixo, ele foi somar forças, foi ajudar. E aí chegou um dia, comentou com Pedro, poxa, como todo judeu esperava a vinda do Messias. Naquela época não tinha WhatsApp, internet, e as pessoas não sabiam das coisas que já tinham acontecido. E aí Estevão comentou com Pedro, poxa, quando vai vir o nosso Messias então? Poxa, eu queria tanto conhecer e tal. Ele falou, poxa, meu irmão, infelizmente o Messias já veio, e já foi até crucificado e tal, não sei o quê. Aí, poxa, que pena, eu queria conversar com ele, eu queria aprender com ele. Ele falou, não, mas a gente anotou tudo que ele ensinou. Está aqui, ó, nossos evangelhos, as nossas escrituras, você pode ler. Você quer ler? Quero, deixa eu ler. Pegou tudo e foi ler. Com fervor, com amor. Passou um tempo, voltou, procurou Pedro e falou isso aqui, ó. Pedro, quero saturar-me dessa luz. Olha o que é um comentário de alguém que tem o seu sentimento vinculado, ligado àquilo que está lendo, que está amando aquilo que está lendo. Então ele chegou falando isso aí. Então vamos seguir, pegar esse exemplo para balizar a nossa caminhada a partir de agora e também fazer como Estevão, né? Então, como podemos também preencher-nos definitivamente dessa luz? Definitivamente, agora e para as próximas. Vamos lá. Para isso, a gente vai fazer um pequeno mergulho, rápido, e pedir ajuda da nossa ciência psicológica, não é? Que olhando para a nossa estrutura psíquica, a partir da concepção freudiana da psique humana. Todo mundo conhece aquela ideia do iceberg, né? Isso é só a ponta do iceberg. Freud usou essa ideia, né? E para ele, o que é o iceberg? Tem uma parte que aparece acima da água pequenininha. A maior parte está submersa, escondida, debaixo da água. E Freud pegou isso aí para fazer uma metáfora para mostrar como é que é a nossa estrutura psíquica. Que a nossa estrutura, nossa mente é dividida em 3 partes, segundo Freud. Não é? Tem o consciente, que é o que aparece, e a parte submersa é o não consciente, que é dividido em pré-consciente ou subconsciente. A maioria das pessoas fala subconsciente. E uma parte muito maior, chamada inconsciente, que está bem na nossa intimidade mais profunda, tá certo? Tudo bem, mas nós não somos um bloco de gelo. Vamos pegar esse iceberg e colocar dentro da gente agora. Está aí o nosso bonequinho. É lógico que
essa divisão aqui não é exatamente aqui no pescoço e aqui, é só um símbolo, uma alegoria. Mas nós temos esses 3 níveis: consciente, pré-consciente e subconsciente. Níveis de consciência. O que tem nesses níveis? Vamos ver agora. Primeiro, o nível consciente. Isso é fácil de ver. É a nossa vigília, verniz social, figurino da vida que às vezes a gente veste, a máscara do sorriso. É uma adaptação do nosso mundo íntimo à vida material. É como se fosse a casca da laranja, né? A laranja é o que está lá dentro. Tem aquela casca para proteger o que está na parte mais íntima, não é? Esse é o nosso consciente, tá certo? E tem também o subconsciente, pré-consciente ou subconsciente. Que aí nesse subconsciente tem os padrões mentais, afeições, aversões, jeito de pensar e de ver a vida, tendências. E aí é o início do véu do esquecimento. Esse início do véu do esquecimento não é uma observação de Freud, até mesmo que quando ele nasceu em 1856. Um ano depois foi publicado o Livro dos Espíritos. Ele poderia até ter lido, né? Depois que ficou adulto, talvez tenha lido. Mas é um complemento nosso. Nosso também com estudo com outras pessoas que também estudam psicologia e espiritismo. O véu do esquecimento começa mais ou menos no meio do subconsciente. Começa fininho, depois ele vai ficando espesso, né? E aí entra no inconsciente. No inconsciente temos traços marcantes de personalidade, reações automatizadas, nossas características enraizadas, que não entendemos e muitas vezes nem percebemos. Inclinações profundas e espontâneas para algum tipo de comportamento. Lembranças pormenorizadas de diversas vidas anteriores. Lembranças pormenorizadas de diversas vidas anteriores, tá certo? E é a parte onde tem a parte mais espessa do véu do esquecimento, que cobre realmente completamente. A gente raramente vê ou tem um vislumbre, às vezes num desdobramento, num sonho, em algumas partes. Ou quando aflora, aí aparece, certo? Muito bem. E daí? Mas nós não somos um boneco parado assim também. Vamos agora ver isso reagindo na vida. Não é? O que acontece com esse boneco? Tem mais, agora vem o véu do esquecimento. O véu do esquecimento cobre até mais ou menos uma parte ali do subconsciente, tá? A parte não consciente, submersa no véu do esquecimento. E mais, temos também o que nós chamamos de nosso autocontrole. Essa linha aqui, que separa o consciente do não consciente, ela é tracejada, quer dizer o quê? Às vezes a gente se controla, e às vezes não. Às vezes a gente fala uma coisa que vem lá de dentro, quando viu já falou, depois até se arrepende. Mas acontece. A gente tenta controlar, mas nem sempre consegue. Tá certo? E daí? A vida não é estática assim. O que acontece? Nós passamos por várias experiências da vida material. São como uma chuva, que vão entrando pelo nosso consciente e vão se assentando, se consolidando na nossa intimidade mais profunda. Não é? Enfim. E essa chuva, também de experiências da vida material, vai se passando até que, vamos lembrar de um ditado popular. Vamos ver se vocês lembram. Vamos completar a frase. A maior certeza da vida é a morte. É um ditado popular, muito sábio. Se a maior certeza da vida é a morte, quer dizer que esse nosso irmão aqui um dia vai desencarnar. Quando desencarna, essa chuva de experiência da vida material para. É como se tirasse uma foto, um raio-x daquele espírito, como ele está, como ele se desenvolveu, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu ainda e está repetindo. Né? Muito bem. E segue, o véu do esquecimento retrai um pouco, não é? E ele tem acesso a um pouco mais da intimidade dele, não tudo, depende de necessidade e merecimento. Tem alguns livros de André Luiz que falam de alguns irmãos desencarnados que tiveram acesso a até 5, 6 vidas anteriores, conforme a necessidade e o merecimento. Não é tudo revelado de repente, né? Conforme a situação. Muito bem. Então, esse irmão desencarnado continua na erraticidade, até que chega uma hora que, quem está do lado de cá, a maior certeza da vida é a morte, se está do lado de lá, a maior certeza da morte é a vida. Então vai chegar uma hora que a sineta vai tocar
e vai acabar o recreio. Tem que voltar para a sala de aula na escola da vida. E aí vai ter uma nova encarnação. E aí vamos prestar atenção no que acontece agora quando ele é colocado no embrião de novo. Isso é um processo lento, progressivo, mas o que acontece? Primeiro, olha lá, o consciente dele vai diminuindo. Ele vai perdendo consciência de si mesmo. E o véu de esquecimento cobre tudo. Para quê? Para iniciar uma nova encarnação, embrião, depois passa pela infância, depois a adolescência e começa a acordar do final da infância, entrando na adolescência. E vai despertando aos poucos, a personalidade dele mais profunda. Tá certo? E vai seguir nova encarnação. As experiências da vida material, já começa lá como embrião. E vai. E aí, aos poucos, depois que nasce, aí vem a infância, a adolescência, o véu do esquecimento vai retraindo um pouco e ele vai construindo um novo consciente. De acordo com a cidade, a família, a situação dele, toda a nova realidade dele, ele vai construindo um novo consciente. Uma nova adaptação da intimidade psíquica dele à vida material. Não é? Então, com isso, nós, inclusive um novo autocontrole também. Continua chovendo uma série de experiências da vida material. Com isso, nós passamos um ciclo completo. Começamos aqui, desencarnamos, reencarnamos e estamos aqui de volta. Aí vem um outro pit stop que é para mim. Sim, mas e daí? Como o estudo do Evangelho vai me ajudar nas próximas vidas se vou esquecer tudo de novo? Não vai acontecer, o véu do esquecimento vai e volta, vai e volta. Eu vou esquecer de novo. Essa é a nossa conversa de hoje. Esqueceremos a encarnação. Mesmo que você tenha uma memória fotográfica prodigiosa, na próxima encarnação vai ser coberta. Tá certo? Vai ficar guardadinho lá no inconsciente. Não é? E essa é a pergunta que eu vou tentar responder agora, para todos nós, inclusive para mim. E eu já me fiz a seguinte pergunta, e continuo me fazendo. E quando eu tiver 18, 20 anos de novo, eu não quero errar as mesmas coisas. Se for para errar, erra diferente, pelo menos. Eu quero sair do meu ciclo vicioso, da minha roda de samsara. É para isso que a gente estuda a doutrina espírita e o Evangelho. É para não ficar repetindo o erro. E é isso que a gente vai ver agora. Tá certo? Muito bem. Com isso, o nosso coraçãozinho vai dar mais um salto para chegar lá onde nos interessa, naquele tesouro. Tá certo? Muito bem. Como é que é isso? Deixa eu virar minha página aqui. Muito bem. Agora sim. O véu é do esquecimento e não do sentimento. O véu é da parte racional. Tanto é que, às vezes você encontra uma pessoa nessa vida encarnada que você não bate. Você fala assim, meu santo não bateu. Não gosto de fulano. Você nunca encontrou ela nessa vida, mas você já dá aquele baque. Ou tem pessoas que você gosta de graça, que você simpatiza. Primeira vez que você viu aquela pessoa, cara, que legal e tudo. Ou seja, o sentimento não esquece. A parte racional é coberta. O véu é do esquecimento, não é do sentimento. A gente leva de uma vida para outra. Quantas vidas for necessário. Se aquela pessoa eu gosto, na próxima vida eu vou gostar de novo. E na outra eu vou gostar também. E se eu não gosto, se eu não perdoei, se eu não me conciliei, eu vou levar esse ressentimento na próxima vida. Tá certo? Ou seja, levaremos para a próxima encarnação o que fixarmos a partir do subconsciente para as profundezas da nossa intimidade. O que a gente colocar lá para a nossa intimidade. E o que é que a gente consegue fixar na nossa intimidade? Fixamos no inconsciente aquilo que fazemos por décadas, repetindo, e ou aquilo que imantamos profundamente ao nosso coração, ao nosso sentimento. Por isso que o véu do esquecimento e não do sentimento. Daí a importância de fazer como Estevão fez. Vincular o sentimento ao que a gente está lendo. Vamos tentar ilustrar de outra maneira. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Este sistema aqui, que sistema é esse do nosso aparelho orgânico? Digestivo, digestório. Ok, o pessoal já lembra da escola. Vamos tentar comparar a digestão de alimentos
com a digestão psíquica ou digestão espiritual. Quando eu como um alimento, estou mastigando na boca, eu já fiz digestão? Não. A gente sabe que aqui é só o começo, depois tem que descer esôfago, estômago, intestino, aqui, na nossa intimidade orgânica mais profunda, é que ocorre a digestão e a gente extrai os nutrientes e coloca no sangue, para a gente poder usar. Então, vamos comparar isso, porque o Criador, que fez uma única lei, um único padrão, um único critério, ele segue esse padrão tanto para a matéria quanto para o espírito. E aí a gente compara esses processos com a digestão psíquica ou espiritual. Leitura e memorização do Evangelho, da Bíblia, do que for. É só o pão da vida sendo mastigado na boca. Ainda não estamos digerindo. Eu posso memorizar a Bíblia, chegar aqui e falar versículo tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é apenas o pão da vida sendo mastigado na boca. Ainda não digeri. Ainda não coloquei para a minha intimidade mais profunda, ainda não extraí os nutrientes para a minha alma. O que é então? É quando a gente estuda, reflete, medita, se afeiçoa, renovando o meu entendimento da vida e tentando praticar. Tentando praticar. É igual a gente pega o nosso filho e chama, ó, filho, agora você tem que aprender a lavar louça. Chega uma hora que a gente fala, ó, agora vamos ajudar nas tarefas domésticas. Ó, olha aqui esse vídeo do YouTube, como é que lava a louça. Ah, vi, então tá bom, tá tudo certo, já sabe. É assim? Claro que não. Tem que lavar muita louça. Faz parte para praticar, não é? Então, ou seja, faz parte, não é só entender, tem que aprender. Para aprender, aí é algo mais. Tem que estudar, refletir, afeiçoar, renovar o seu entendimento, se esforçar para isso e praticar. Tá certo? Muito bem. Então, como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, o aprendiz dedicado ultrapassa a letra para recolher a lição. A gente pode ler, mas precisamos ultrapassar e encontrar as entrelinhas e ver de que maneira eu posso extrair a minha interpretação daquilo. Por quê? Eu, Cirilo, eu posso trazer uma interpretação linda de algum trecho do Evangelho. Bacana, bonita, mas a interpretação que vai funcionar melhor em você é a sua, não é a minha. A minha funciona bem comigo, para mim. Mas você, fazendo a sua leitura e desdobrando a sua interpretação, vai te ajudar muito mais. E vai te ajudar a fazer esse vínculo afetivo que vai te acompanhar para as próximas encarnações. O que a gente quer dizer com isso? Nas próximas vidas, o teu sentimento vai aflorar naturalmente, como aflorou nessa. Tem pessoa que você encontrou que você não bateu, é o teu sentimento aflorando. E tem pessoa que você já simpatizou de cara, é o teu sentimento que nunca esquece. Não tem véu do sentimento. E aí, o Evangelho de Jesus e seu desdobramento no Evangelho segundo o Espiritismo constituem um roteiro seguro para a vida. Palavras de Emmanuel no livro Encontro Marcado. Roteiro seguro, é como se fosse uma bússola no coração. Aquela situação que você encara uma situação nova na sua vida material e aquilo te dá um nó nas tripas, que a gente fala, né? Pô, me incomodou. É o meu sentimento que não está à vontade com aquilo. Né? Ou seja, se eu coloco no meu sentimento a sabedoria evangélica que Jesus nos trouxe, aquilo vai me acompanhar. E na próxima vida, mesmo que eu seja colocado lá na Indonésia, um país que muitas vezes é muçulmano, né? Não é nem cristão, mas quando eu encaro uma situação, como aquilo já está vinculado no meu sentimento, que não é muito boa, não é do bem, aquilo vai me incomodar. E quando eu tiver o primeiro contato com o Evangelho de Jesus, aquilo vai me chamar a atenção. Caramba, isso aqui que legal, que bacana. Como fez Gandhi, Mahatma Gandhi, todo mundo conhece Mahatma Gandhi, hindu, não era cristão, mas ele mesmo dizia, se todos os livros de religião do mundo fossem queimados, sobrasse apenas o Sermão do Monte de Jesus, nada estaria perdido. Alguém que nem era cristão, mas reconhecia a sabedoria, a importância daqueles ensinamentos de Jesus. Tá certo? Muito bem. E o que mais queremos dizer com isso? Roteiro seguro. Como é esse roteiro seguro? Vamos lá, vamos recorrer ao nosso mapinha do tesouro que a gente está vendo desde o início da conversa. O nosso coraçãozinho quer sair daqui, quer chegar lá no baú do tesouro, não é? Só que o que acontece? Quando a gente encarna,
nem sempre o mapinha da vida está nítido assim. Normalmente, ele está meio nebuloso, principalmente na adolescência, né? Fica meio assim, a gente não vê direito. Tem vários obstáculos e armadilhas no caminho que a gente não vê direito, tá certo? E aí, para que possamos seguir a nossa trajetória evolutiva na vida material, desviando de ilusões e armadilhas. Que armadilhas são essas? Por exemplo, armadilhas da ambição desmedida, o desatino do egoísmo, não é? As correntes da preguiça, a ilusão do orgulho e da vaidade, a hipnose da sexolatria, principalmente hoje em dia, com a internet na palma da mão. Milhões, para não dizer bilhões de irmãos vivem hipnotizados, escravizados em vícios como esse, certo? E também as torturas da depressão, para desviar dessas armadilhas, desses perigos, não é? E dessas ciladas evolutivas. Por que são ciladas evolutivas? Porque às vezes a gente passa numa ilusão dessa aqui, ó, várias encarnações. Aqui, ó, num redemoinho aqui, ó, numa cilada dessa. A gente passa várias vidas sucessivas querendo dinheiro e poder, ou na sexolatria, ou no egoísmo. Muitas e muitas vidas. Então a gente quer ter acesso a essa sabedoria evangélica e levar para a próxima encarnação, para as próximas, né? Muito bem. Para superar isso aí, para não vivermos hipnotizados pelo brilho do mundo. O que é viver hipnotizado pelo brilho do mundo? Vamos pegar um exemplo aqui. Mariposa. Todo mundo já viu. Quando a mariposa fica na lâmpada elétrica. Fica ali e daqui a pouco ela se queima e morre. Ou seja, ela fica hipnotizada por uma luz que não é a luz verdadeira, que é a do sol. Na luz do sol, ela nunca vai morrer, nunca vai se queimar, porque ela nunca vai chegar no sol. Mas o sol vai aquecê-la e orientar o voo dela. E ela vai viver tranquilo. Mas a lâmpada elétrica está mais fácil, está aqui pertinho, mas vai acabar morrendo, se queimando. E é essa hipnose que a gente quer evitar, de ficar hipnotizado pelo brilho do mundo. Tá certo? Muito bem. Para isso, nós recorremos à sabedoria evangélica. Vamos ver se aparece aqui. E o caminho, o roteiro seguro que o Evangelho nos oferece, é como esse roteiro aqui, ó, desviando das armadilhas, ele fica piscando, assim, não aos nossos olhos, mas ao nosso coração. Os olhos conseguem só ler e no máximo memorizar, mas o coração, quando se vincula para qualquer encarnação, em qualquer lugar do mundo, a gente consegue sentir esse caminho, esse roteiro seguro nos orientando, tá certo? Muito bem, e com isso, vamos imantar e vincular o nosso coração ao Evangelho de Jesus e ao Evangelho segundo o Espiritismo, para seguirmos com firmeza, calma e bom ânimo. O nosso coraçãozinho vai seguindo aquele roteiro seguro do Evangelho, desviando de todas as armadilhas e ciladas evolutivas, seguindo o melhor itinerário, em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer experiência carnal que sejamos convidados, convocados a viver. E seremos convocados muitas vezes, né? O importante é tentar sempre vincular o nosso coração a esse roteiro seguro. Então, chegando ao nosso último slide, vamos retornar àquele lema dessa fase. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, dito por Jesus, nosso Mestre. Com isso, nós podemos também aproveitar esse momento e refletir que também onde estiver o nosso coração, o nosso sentimento, aí estará o nosso tesouro, aquilo que a gente considera sagrado, muito importante, o foco da nossa vida. Nós coloquemos o nosso coração ali, o nosso sentimento, para que isso nos acompanhe nas próximas vidas. Tá certo? Muito bem. Então coloca o teu coração no Evangelho, e o Evangelho, que é o amor de Jesus e Deus nosso Pai, vai nos conduzir com segurança ao tesouro de uma vida rica e plena de virtudes e realizações íntimas. Não necessariamente rica e plena de bens materiais, não, mas rica e plena de virtudes e realizações íntimas, tá certo? E que nesse tesouro também inclua esse abraço que nós tanto esperamos, por que não, tá certo? E com isso, meus irmãos, muito obrigado pela atenção até esse momento. Eram essas ideias que a gente queria trazer. Fiquem com Deus.